Olá, alunos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós temos um convidado especial lá da cidade de Lençóis Paulista, do estado de São Paulo, o Rafael Correia. O Rafael, ele também é formado em Educação Física, ele tem licenciatura plena em Educação Física pela FUP, na cidade de Barra Bonita. É pós-graduado em treinamento desportivo pela Universidade Federal de São Carlos. É pós-graduado em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos. Ele possui o treinamento de basquetebol pela ANTB, que é a Associação Nacional do Treinamento de Basquetebol. Também é bacharelado em administração de empresa com ênfase de informação pela FGP, de Pederneiras, São Paulo. Muito bem-vindo, Rafael. Quero te agradecer o convite de estar participando aqui dessa mesa redonda, um pouquinho voltada aí para o basquetebol, né? E estar contribuindo com os nossos alunos para a formação deles. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Wesley. Boa tarde a todo mundo que tá assistindo. No caso, vai ser boa noite. Espero poder contribuir com vocês aí nessa mesa redonda e passar um pouco do conhecimento que eu adquiri na minha carreira e ajudar quem eu puder. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, nós vamos começar o bate-papo com algumas perguntas relacionadas aos conteúdos que a gente já viu, né, em sala, né, em sala web. E hoje a gente vai direcionar essas perguntas um pouco especificamente voltado ali para a atuação profissional, para a prática corriqueira, né, do dia a dia, e com essa atuação dentro do basquetebol. A minha primeira pergunta para o Rafael vai ser a seguinte: como foi que você iniciou a sua vivência prática e o que te motivou, né? O que te levou qual foi sua maior motivação em estar trabalhando com o basquetebol? Cara, eu comecei a jogar basquete com 8 anos, aqui na cidade de Pederneiras, onde eu morava antigamente. Pederneiras bem próximo a Lençóis, onde eu estou hoje. E eu, logo em seguida, fui para a Associação Luso-Brasileira de Bauru, que é um clube bem conhecido e bem tradicional da base do basquetebol brasileiro. Eu permaneci na Associação Luso-Brasileira dos 8 até os 14 anos, jogando campeonatos paulistas, brasileiro e tudo mais. E com 14 anos eu passei numa peneira do Minas Tênis Clube, de Minas Gerais, só que eu acabei me lesionando antes de ingressar no Minas, né? Eu ia me apresentar numa segunda-feira e no domingo eu me lesionei e fez com que o Minas cortasse meu contrato, sem antes eu ter jogado lá. Isso fez com que eu me desmotivasse muito, sabe? Eu me vi ali com 14, 15 anos, com uma lesão grave no joelho, tendo que largar o esporte que eu tanto gosto. Antes de chegar no Minas, eu cheguei na Seleção Brasileira de Base, na categoria Sub-13 e Sub-14. Só que o fato de eu ter que abandonar o esporte me mexeu muito comigo, né? E quando eu comecei a faculdade de Educação Física, eu coloquei na minha cabeça que, de alguma forma, eu iria trabalhar com basquetebol, para poder ajudar outras crianças, outras pessoas, a realizar o sonho que eu não consegui de ter sido jogador profissional. Esse foi o motivo. Tá certo. Em uma partida, quais são as características principais do basquetebol? Por exemplo, ali num jogo, numa jogada, quais são essas principais características que os jogadores apresentam? E estas mesmas características, elas se diferem muito da iniciação do basquetebol? Cara, hoje em dia o basquete ele tá muito igualitário. Quando eu falo igualitário, é no seguinte sentido: todo jogador tem que saber fazer tudo na quadra, tá? O armador tem que saber pegar rebote, o pivô tem que saber bater bola, o lateral tem que saber marcar e atacar ao mesmo tempo.
Então não existe mais aquela especificidade que existia antigamente, onde o armador só armava a jogada, o pivô só pegava rebote. Hoje é algo muito mais complexo. E desde a iniciação, desde a categoria de base, lá do infantil, do mirim, do pré-mirim, ou como é chamado hoje, sub-11, sub-12, 13 e por aí vai, as crianças são treinadas dessa forma, a todo mundo fazer tudo dentro da quadra. Então, para que não crie mais aquele jogador robô, sabe? Eu só vou bater bola ou eu só vou pegar rebote. Hoje é um esporte muito coletivo. Costumo dizer que dos coletivos é o esporte mais coletivo possível. Certo. Em relação aos fundamentos, os fundamentos básicos do basquetebol, especificamente falando sobre o posicionamento e a postura defensiva individual e coletiva, qual você julga ter uma melhor efetividade durante o jogo e por quê? Olha, se a gente for pensar em fundamento como passe, arremesso, o drible, que é o ato de bater a bola, eu acho que tudo está intimamente ligado à postura defensiva. Porque eu vou pensar na base agora, primeiramente. Para a criança que está começando a jogar basquete, não adianta eu ensinar ela apenas a driblar, a bater bola. Eu tenho que começar a ensinar ela como ela marca, como ela tem que se posicionar defensivamente falando, como que ela vai ter o jogo de pé dela, que é o footwork, que a gente chama, que é muito importante em todos os fundamentos do basquete. Ele está envolvido. Então, eu acho que todos estão intimamente ligados e todos vão levar a criança a ter uma postura, um entendimento defensivo completo, tá? Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas eu acho que está tudo ligado a como vai defender, entendeu? Uhum. A qualidade de... E aí você diz isso daí na questão da iniciação. Mas se eu for pensar essa relação, né? Essa relação de efetividade nas categorias já de profissional, você diria, claro, que se ele teve uma iniciação científica, ele passou por esse período de adaptação, né? Sim. Mas existe alguma efetividade em que você julga, ou a coletivo, ou a individual? Por exemplo, você acha que num jogo se aplica mais a questão da defesa individual ou a defesa coletiva? O que você pensa sobre essa relação? Tá. Hoje, o basquete ele é muito mais voltado para a defesa individual. Tá? Uhum. Tanto na iniciação quanto no basquete profissional, categoria adulta. Usa-se a defesa por zona, tá? Que é a defesa, acho que você chama de coletiva. Usa-se ela em determinados momentos do jogo para defender determinadas situações de ataque do time adversário. Mas isso tudo, logicamente, previamente treinado, previamente conversado em vestiário e em treino com a equipe. Mas 90% das equipes de alto rendimento hoje usam a defesa individual. Até porque pelo basquete está muito... todo mundo fazendo tudo, sabe? Então, para marcar zona há muito tempo, é difícil, porque hoje o pivô sabe bater bola, o pivô sai jogar fora da linha dos três, então uma defesa por zona é facilmente quebrada com essa sazonalidade dos pivôs, dos laterais mais altos. Antigamente não, antigamente o pivô mais alto ficava embaixo da cesta, que era mais fácil para ser marcado. Então por isso que a defesa zona antigamente dava certo. Hoje não, hoje o pivô saindo muito, por isso que se colocou a defesa individual para ser utilizada, e até porque o basquete está muito mais rápido hoje, né? Os atletas têm muito mais explosão, muito mais potência física hoje do que tinha antigamente. Então é mais fácil marcar individual do que zona. Certo. E aí a gente acaba entrando na questão 4, que acaba também diferindo um pouco em relação ao que você comentou um pouco, né? Qual a importância técnica em relação aos esquemas defensivos no basquetebol? Difere ou não
a apresentação desses esquemas defensivos aos jogadores em relação à partida ou pré-partida? Cara, a tática defensiva, eu costumo dizer que é 110% do sucesso de um clube, de uma equipe, de um clube em si. Pelo menos as equipes que eu passei e que eu treinei na minha vida, todas eram muito focadas em defesa, sabe? Isso eu aprendi desde quando eu comecei na Luso de Bauru, que eu tenho que primeiro marcar para depois atacar. E isso ficou muito mais claro para mim quando eu cheguei no Palmeiras. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Palmeiras como estagiário. Comecei como estagiário, depois eu me efetivei lá, ficando 1 ano e meio no clube. E o Palmeiras ele tem uma visão do seguinte: primeiro eu vou defender para depois eu atacar. Se eu defender e não tomar nenhum ponto, eu não perco o jogo. Pelo menos vai empatar e vai para a prorrogação, porque no basquete, infelizmente, não tem empate, né? Mas o Palmeiras pensa muito em defesa, e eu aprendi muito isso com eles. Então é muito importante você ter um esquema definido, um esquema treinado, um esquema conversado e entendido pelas atletas. E com certeza, sim, ele tem que ser passado antes do jogo, seja na preleção, seja nos treinamentos. Tem que ser conversado, tem que saber se os atletas entenderam o que tem que ser feito dentro de quadra. E com certeza aí vai ter êxito. Certo. E como deve ser essa preparação tática e a ação ofensiva? Cara, tem que ser treinada exaustivamente. Treinar e treinar mais um pouco. Eu costumo dizer que o ataque, pelo menos nas minhas equipes, o ataque ele fluía naturalmente se a defesa fosse bem feita. Porque o que se fala muito hoje no basquete é sobre superioridade numérica. Eu vou atacar com mais atletas do que o meu adversário está defendendo. O basquete hoje ele é muito rápido, ele é muito vai e vem, entendeu? Então eu ataquei, tentei uma cesta, errei a cesta. O time que pegou a bola e vai atacar, se ele atacar rápido, ele vai atacar com superioridade numérica e vai ser mais fácil fazer a cesta. Então, se você defender bem defendido, o ataque flui naturalmente, porque você sempre vai atacar com superioridade e vai ser mais fácil fazer a cesta. Certo. O que você julga mais importante para uma jogada? A defesa ou o ataque? Cara, é difícil responder porque são coisas totalmente diferentes. Assim, existem jogadas defensivas, existem jogadas ofensivas, né? Jogadas defensivas que eu falo são as armadilhas, que a gente chama de trap no basquete. Então eu vou criar uma armadilha para defender um adversário meu. Tem um adversário que o pivô dele é muito bom. Então eu vou criar armadilhas defensivas que é onde eu vou tirar esse pivô da zona de conforto dele, vou fazer ele jogar mais longe da cesta e por aí vai. E as jogadas ofensivas são diferentes as formatações dela, né? Eu vou ter que trabalhar com desequilíbrio da defesa, isso falando de 5 contra 5, tá? Desequilíbrio da defesa, criação de lado forte e lado fraco do ataque, para que fique mais fácil de eu fazer uma cesta arremessando numa melhor posição. Então, assim, eu acho que é difícil comparar jogadas defensivas e ofensivas até pela formatação de ambas, né? São coisas um pouco diferentes. Certo. E quais são as posições dos jogadores do basquetebol? E de forma coletiva e individual, você julga exercer uma ação fundamental? Qual você julga exercer uma ação fundamental para a jogada? A nomenclatura que a gente mais usa hoje no basquete é a posição de armador, né? Posição de ala armadora, posição de ala pivô e a de pivô. Elas são numeradas de 1 a 5, começando de 1 no armador, 2 no ala armador, 3 no ala, 4 no ala pivô e 5 no pivô. Esses números que eu disse é o que a gente usa em prancheta, em quadro, para mostrar a disposição de jogadores na quadra ou em determinada jogada. Cara, importância acho que todos têm igual. Se a gente dividir 100 para 5 jogadores na quadra, cada um vai ter 20% de importância. Porque não tem como eu falar para você que o armador é mais importante que o pivô, ou que o lateral é mais importante que o armador. Porque cada um tem a sua responsabilidade dentro da jogada, cada um tem que fazer seu movimento bem feito, tem que saber fazer o gesto técnico da sua posição bem feito,
para que a equipe tenha êxito. Se um pivô não bloquear, o armador, para ele passar com a bola e poder distribuir a jogada, talvez a jogada nem inicie. Então, acho que cada um tem ali seus 20% de importância. Certo. Em relação aos aspectos fisiológicos, em relação aos aspectos psicológicos, voltado para o ensino do basquetebol, que a gente sabe que são fundamentais, né? Você poderia citar uma situação pela qual passou com algum jogador em relação a essa dinâmica de ensinar o basquetebol? E tratando-se de jogadores profissionais, houve alguma situação que você trabalhou esses aspectos fisiológicos junto com os jogadores? Sim, eu consigo relatar um caso que aconteceu na cidade de Pederneiras. Eu tive um atleta, ele chegou para mim na categoria sub-11 e ele tinha seus 1,85 m por aí. Em média, os demais tinham 1,70 m, 1,68 m. Então, ele era bem mais alto que os demais. E ele veio trazido pela mãe dele para a escolinha. Em Pederneiras era um projeto social mantido pela prefeitura. Então, a gente visava, primeiramente, formar o cidadão, formar a criança, e depois, se fosse o caso, transformá-lo em atleta de base ou até profissional. Mas, primeiro, o foco principal era o projeto social. Então, ele veio trazido pela mãe, e a mãe disse que não aguentava mais o menino, porque só dava trabalho na escola, e brigava na rua e tudo mais. E jogou ele na quadra, falou, toma conta dele para mim. E fui treinando ele, conversando com ele. Ele era realmente muito explosivo, porém ele era muito mais alto que os demais, então a gente apostava nossas fichas ali nele. Passado uns 10, 12 dias da vinda dele pro projeto, teve um jogo com uma cidade próxima a Pederneiras, chamada Jaú, e eu coloquei ele para jogar na categoria dele. Ele era de longe o mais alto da quadra, e logo no início do jogo ele desferiu um soco no olho do menininho da outra equipe, porque o menino empurrou ele, e aí eu tirei ele da quadra, conversei com ele e tudo, fui trabalhando isso na cabeça dele, a importância de ter a cabeça no lugar, a importância de ter um psicológico treinado, e fui tentando entender o porquê daquela explosão toda dentro dele. E aí eu vim a descobrir que ele tinha um relacionamento mal com o pai dele, um relacionamento conturbado, pai e a mãe separados, e ele sentia raiva de não ter o pai perto dele e tudo mais. E eu consegui canalizar essa raiva dele e ensinar ele a descontar toda essa raiva com a bola na mão, fazendo cesta. E ele aprendeu a jogar basquete, ele passou em clubes da capital como Palmeiras, Círculo Militar, Mackenzie, da cidade de São Paulo. Ficou um tempo lá, mas depois acabou largando o esporte por N motivos. Hoje ele trabalha, tem família, mora na cidade de Bauru, mantenho contato com ele até hoje. E é um caso clássico do qual o basquete transformou a vida, porque se não fosse o basquete, não sei o que seria dele. E na questão de atletas profissionais, infelizmente eu não trabalhei muito com basquete profissional. Trabalhei no Palmeiras, sim, mas trabalhei com a base. Mas eu conheço muito caso de atletas profissionais que não tem o psicológico bem trabalhado e acaba não evoluindo na carreira, porque o psicológico, como você falou, ele é muito importante para o atleta poder superar a pressão que é jogar basquete, superar lesões e poder voltar em alto nível, superar a imprensa cobrando. Eu sei que a cobrança no basquete é muito menor que a do futebol, mas existe. Suportar a torcida falando. Então, o psicológico tem que ser trabalhado, sim. A importância do psicólogo esportivo num clube é muito importante e tem que ter, senão não tem êxito. Certo, e a gente puxando esse assunto ainda um pouquinho para a nossa atualidade, né? A gente sabe que estamos vivendo momentos muito atípicos e você atualmente já continua trabalhando com o basquetebol, certo? Hoje eu tô afastado, tô sem nenhuma equipe para treinar. Ajudo aqui na cidade de Lençóis Paulista de vez em quando, mas nada sério. Eu sou amigo do treinador aqui da cidade, então quando ele precisa a gente dá uma mão. Mas eu tô afastado há mais ou menos um ano
uns 8 meses, 1 ano das quadras. Mas a gente sempre mantém contato, assistindo, trocando ideia com amigos que a gente fez no meio do esporte, porque quem gosta não pode parar. Continuo botando minha bolinha, brincando de vez em quando, mas a idade chegou, o joelho não deixa, então é complicado. Mas o que você pensa com esse retorno das atividades, o retorno esportivo que está sendo gradativo? Pensando nessa questão psicológica, o que você acha que isso vai causar no esporte de maneira geral e especificamente no basquetebol? Cara, já causou, né? Se a gente for parar para pensar, teve um movimento dos jogadores brasileiros, isso não tem muito a ver com a pandemia, mas tem bastante a ver com a valorização do atleta brasileiro. Teve uma campanha que foi lançada há um tempo atrás aí para valorizar os atletas brasileiros em relação aos estrangeiros. A gente sabe que o NBB ele tem bastante estrangeiros jogando, estrangeiros de qualidade, porém tem muito jogador brasileiro bom, cara, parado, ou jogando em clubes de menores expressões, porque clubes do NBB, que seria a primeira divisão do Brasil, não dão muito valor ao atleta brasileiro. E também pensando em pandemia, eu acho que essa pandemia que a gente está passando vai fazer com que muitas equipes deixem de existir. Rio Claro é um exemplo vivo disso aí. Rio Claro não vai disputar o Paulista. Pinheiros, acho que, se eu não estou enganado, o Pinheiros abriu mão da equipe deles, uma equipe multicampeã. Bauru se reforçou muito bem, Flamengo está muito forte, porém equipes de menor expressão do Brasil tendem a se extinguir se isso não for mudado rapidamente. Quanto à motivação, cara, eu acho que a motivação tem que vir de dentro de nós. Outra coisa que eu aprendi no Palmeiras, estando no Palmeiras, você tem que se automotivar. Nada precisa acontecer para que você se motive. Então, para quem gosta de basquete, para quem é apaixonado como eu sou, a gente passou por um momento muito obscuro, está passando ainda, mas a motivação tem que vir de dentro de nós, para poder mudar o cenário que a gente se encontra, porque, senão, como eu falei, a tendência são muitas equipes de menor expressão ruírem. Tá certo. E como que é o trabalho de técnico? Como que você desenvolve esse trabalho? E existe alguma ferramenta para a utilização você acabou dizendo aí da motivação, né? Mas existe algo mais que você pode fazer com que esse atleta sinta-se mais motivado, né? Claro que depende muito do dom, né? Do gostar, né? Do amor, da paixão pelo esporte em si. Mas existe algo a mais? Tá? O trabalho de técnico, de treinador de basquete é um negócio muito apaixonante, cara. Ou você ama o que você faz, ou você nem começa, porque você tem que lidar com muita pressão, você é responsável pela formação esportiva de uma criança, juntamente com os pais, claro, mas pela formação moral de uma criança, pela formação do caráter de uma criança. Então, você tem que ensinar que ela vai ganhar, que ela vai perder, porém que ela nunca pode ser desleal com o adversário dela. Ela pode ser dura, assim, numa jogada, fisicamente falando, mas não desleal. Que ela tem que saber pedir desculpa quando for necessário. Então, você tem aquela formação técnica, você tem a formação tática, e você tem a formação moral da criança, que é mais importante. Por isso que eu falo que o trabalho de treinador é dom, cara. Ou você nasce com dom, ou você não adianta, porque não vai rolar. O que eu usava bastante para motivar meus atletas, e dava muito certo, no Palmeiras a gente costumava gravar jogos dos nossos adversários, Corinthians. Quando era contra o Corinthians já tinha motivação natural do futebol, então era Palmeiras e Corinthians, o negócio se motivava. Mas quando a gente jogava contra Pinheiros, contra Paulistano, contra Círculo Militar, a gente gravava os jogos dos adversários e mostrava para os atletas, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano joga desse jeito, fulano joga daquele jeito. E a gente pegava muito gancho do que era dito durante a semana. Fulano do Paulistano falou que você, meu lateral, é fraco em arremessar de 3, então vai lá e mostra para ele que você pode. Então eu motivava muito com palavras que eram ditas pelos adversários, ou eu fazia eles se motivarem pelo simples fato deles estarem no Palmeiras.
né? Que, na verdade, isso daí era um feedback, né? Que Sim, você sim, passava pro jogador. sim, com certeza. Eu usava o que muitas vezes era falado a respeito do nosso time, ou do nosso trabalho, eu usava a nosso favor para motivar os atletas. Mas o simples fato deles estarem no Palmeiras, vestirem aquela camisa, já era motivação suficiente. Então eles tinham que fazer por onde, porque eles recebiam bolsa para isso, então eles já tinham que se motivar. Agora, pensando em projeto social, pensando em Pederneiras, que era algo menor, eu usava muito vídeo familiar, sabe? Eu gravava vídeo da família falando, do pai falando, da avó, do sobrinho, enfim, da namorada, enfim, o que fosse para motivar o cara, eu fazia um videozinho antes, colocava no vestiário, de modo que eles entrassem motivados dentro da quadra, sabe? Então, Sim. acho que isso surtia bastante efeito. Pega bem na questão psicológica, né, da preparação do atleta no período de pré, Sim, que a gente sabe que há um momento de tensão ali e tal. sim. E o que você poderia de deixar de conselho para os nossos novos profissionais que vão sair aí para o mercado, recém-formados, logo, logo, como se tivessem saído do forno, né? Cara, Acabado de ser preparado. eu vou usar uma frase aqui, se você me permite, que eu ouvi de um professor meu de faculdade, o mestre Márcio Ribeiro de Sá, mestre Dadá, ele dava a disciplina de vôlei na faculdade, cara. E ele me disse essa frase uma vez e eu guardei ela para mim, cara. Eu falei, um dia eu vou usar essa frase na minha vida e eu acho que esse dia chegou. A frase era mais ou menos assim, que é melhor a gente nunca ter uma oportunidade na vida do que ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Então, se eu posso falar alguma coisa para vocês que estão se formando, se preparem, estudem, busquem conhecimento, se fortaleçam naquilo que vocês gostam e acreditam, porque quando a gente menos acredita, quando a gente menos espera, a oportunidade bate na nossa porta. E a gente tem que estar preparado para ela, porque não vai bater duas vezes. Capacidade todo mundo tem, vocês têm capacidade porque estão se formando e estão entrando no mercado de trabalho. É uma profissão muito tem muita disputa entre um profissional e outro, tem muita amizade também, mas tem muita disputa, é um mercado muito, aqui em São Paulo pelo menos, subvalorizado. Espero que vocês que estão se formando valorizem mais nossa profissão e se preparem, conhecimento nunca é demais. Mas vale contar também que é uma profissão muito, muito gratificante, né? A Sim, gente sempre sim, diz que, para sim. mim, por exemplo, o sorriso do aluno não há o que pague, não há o que pague, por exemplo, a situação que você disse aí, né, do seu atleta que iniciou contigo jovem, lá Sim. teve uma formação, né, não só uma formação em basquete, mas uma formação social, né, e você pôde presenciar essa formação social, do desenvolvimento dele, que ele teve as dificuldades, teve os problemas internos da casa dele, e posteriormente aí você teve a oportunidade, né, de estar vivenciando um pouco da vida dele, de saber que ele tem uma família, que as coisas estão bem. E eu acho que isso daí, para nossa profissão, não há nada que pague, né? Isso dentro da musculação, isso na natação, isso no basquete, no futebol, Com na certeza. melhor idade. Então, acho que o sorriso, a gratidão, professor, olha, consegui atingir meu objetivo, não Sim, que pague, com né? certeza. A gente se torna um confidente do aluno, né? Ele vem conversar com a gente, contar os problemas, contar as alegrias, as conquistas. O professor de educação física, ele não é só um professor, ele é um amigo, um confidente, um cara que vai estar mais próximo do aluno. Então a gente tem que saber valorizar isso na nossa profissão, porque se a gente for pegar todas as disciplinas de uma escola, acho que a educação física é a que mais aproxima professor e aluno. Então a gente tem essa dádiva na mão. Tá certo. Rafael,
Eu quero te agradecer, quero te desejar aí muito, muito sucesso na sua carreira, tá? Que você sinta-se abraçado pelo convite aí, por estar contribuindo conosco nesse processo de ensino e aprendizado. Como eu disse, eu não sou especialista da área, mas estou aprendendo coisas que eu vi lá na faculdade, mas nem me lembrava mais, né? Então a gente aceita os desafios, né? E desafio para profissional de educação física é o que mais tem, e a gente tem que pegar e enfiar, se jogar de cabeça, né? Claro, se preparar para isso, se jogar de cabeça, e de uma maneira geral, a gente acaba o que tem desses resultados que a gente espera, que é o sorriso, é saber que nosso aluno está bem. Tá Wesley, certo? queria te agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer, uma honra estar falando contigo, profissional de extremo gabarito. E espero poder ter contribuído com a sua turma, com o aprendizado deles. Com certeza vou aprender muito com vocês também, porque essa troca de aprendizagem é muito válida. Estou aberto a perguntas, dúvidas. Se eu puder, deixo o meu contato contigo. Se os alunos quiserem entrar em contato comigo para alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. Estou à disposição para poder ajudar. Mais uma vez, obrigado e sucesso na profissão. Tá ok, obrigado você. E as portas ficam abertas. Se você quiser, em outro momento, entrar ao vivo para conversar com os nossos alunos, vai ser bem-vindo, tá ok? Vamos combinar assim, vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer. Tá ok? Deixa eu parar Obrigado. aqui a gravação.